Fala pessoal do Manual Prático Anti-Endividamento Consignado Inteligente, Thiago Parigene aqui de volta e agora uma parte interessante que vocês precisam saber quem é que está falando com vocês. Então eu acho importante muita gente falar, esse é o momento dele se perfazer, dele mostrar quem ele é, o quão inteligente ele é. Jamais, gente, não me acho mais inteligente do que ninguém, simplesmente sei de coisas de um campo de trabalho que talvez vocês dominem outros campos de trabalho. Então, a gente se complementa. Se você está aqui, é porque você provavelmente está super endividado, é um aposentado, um pensionista ou um servidor e está em busca de soluções financeiras. Então, eu preciso me apresentar para vocês falarem, poxa, acho que vale a pena ouvir esse cara. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, meu nome é Thiago Parigene, eu sou jornalista, sou biógrafo, tenho um projeto biográfico publicado mundialmente, que é esse livro aqui, é uma biografia de um atleta de MMA, não sei se alguém aí gosta de luta ou se alguém conhece. O Wanderlei Silva é uma espécie de Mike Tyson brasileiro, foi um grande atleta de MMA, lutador, campeão, multicampeão de vários eventos, e eu tenho a honra de ser amigo desse cara e ter sido premiado como jornalista, sendo o biógrafo oficial. Já fui lá no Danilo Gentili, já fui no Pânico, já fizemos alguns programas de TV, sou meio famosinho, mas não é o meu intuito ficar famoso. Eu gosto de ficar famoso ajudando pessoas ou fazendo coisas boas, coisas que vão ficar depois que eu partir desse mundo. Então, esse é o meu objetivo aqui no Manual Prático Anti-Endividamento Consignado Inteligente. E você me pergunta, caramba, você fez um projeto dessa dimensão, né, no esporte, e por que você cai numa área financeira? Calma que eu vou explicar para vocês. E o porquê, né, de não focar tanto a minha energia no esporte como poderia, aproveitar essa onda e, né, fluir para outros lados, virar um comentarista de luta e tudo mais. A história é a seguinte, em 2015, esse livro eu fiz em 2003, comecei em 2003, publiquei em 2020, mas em 2015 eu tinha uma lan house, eu era empresário aqui local da cidade de São Paulo, tinha uma lan house e no pedaço ali onde eu tinha lan house eu nasci praticamente, comercialmente eu cheguei ali com 8 anos de idade. Então todos os aposentados que estavam ali me conheciam desde 8 anos de idade. E eu conhecia aqueles aposentados desde que eles tinham a minha idade, hoje 42 anos. E aí eles se aposentaram. Eu cresci, cheguei em 42, eles chegaram em 60, chegaram em 70, chegaram em 80. E esse pessoal começou aí na minha lan house fazer scanner de documentos para pegar empréstimo. E eu falei, rapaz. Aí passava um tempinho, eles voltavam, eu falei, e aí, entrou o dinheiro na conta? Pegou certinho? Ih, rapaz, era golpe. Me pediram uma taxa para pagar, aí eu paguei, não vi nem taxa nem dinheiro. Ou então, eu pedi 10 mil, Thiago, mas chegou 5. Né? Eu até enumerei algumas situações aqui. Ó. Eles estavam contratando um produto mal explicado, sem calcular o valor da dívida no final, não tinham nem visto a cara dos vendedores que ofereciam esse empréstimo para eles, pagavam taxas para liberar os valores em contrato e depois viam que se tratava de golpe, não tinha nada, só pagava taxa, sumia o pessoal. Às vezes, alguns deles queriam só um empréstimo, ganhavam de brinde um seguro de vida, de casa, de carro, ou um seguro prestamista, que eu já vou explicar o que é. Ou então solicitavam um valor e vinha o dobro do que pediam, entre outras picaretagens. Pois bem, cansado de tudo isso, eu falei, olha, eu acho que eu consigo atender esse pessoal com mais segurança, porque se eles já estão tendo que atravessar a rua para vir aqui na minha loja, para escanear documento, assinar e mandar para um monte de gente fraudar eles, por que não a gente fazer esse atendimento? E aí eu comecei a estudar o mercado de crédito consignado e montamos ali um ponto de atendimento para esse pessoal. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu não iria oferecer empréstimo para eles, né? Porque eles já estavam completamente tomados. Eu achei que quando eu entrasse no consignado eu ia ficar, pega um empréstimo, né? Você não quer um empréstimo? Pega aí, é bom, vai te ajudar. Esse é um papel de um vendedor. E não, na verdade eu nunca precisei fazer isso. O que acontecia é que eles já estavam super endividados. Quando eles precisavam de um empréstimo, eles vinham até mim. A gente, né, estrategiava ali o que ia ser feito e tudo mais. Alguns deles iam lá para pegar 10, 15 mil, saía de lá com 5 ou 7. A gente via que não precisava de tudo aquilo que eles queriam. E o pessoal sempre falando, você está trabalhando errado, não é assim. Eu falo, cara, é que eu comecei já de um outro jeito. Eu não comecei para ganhar dinheiro em cima deles. Eu comecei para poder fazer um atendimento e poupar eles de um estresse que eu estava vendo, que para eles é muito doloroso. Você tirar 5 mil de um aposentado que ganha R$ 1.200, é praticamente 4 meses de trabalho. Então, eu não consigo.
Eu não consigo atuar nesse mercado se não for dessa forma, imparcial, livre, e essa foi uma das condições que eu pedi para a promotora quando eu fui entrar. Falei, eu vou ter meta de produção com vocês? Não, eu não vou ter meta. Falei, é ótimo, eu não quero isso. E aí eu comecei a fazer um trabalho completamente diferente, maluco, que ninguém entende, né? Mas eu entendo, e eu entendo o porquê que eu estou tendo essa liberdade aqui com vocês, e o nosso canal hoje está chegando a 30 mil inscritos, é porque o nosso trabalho é bom e é diferente, e o mundo precisa de pessoas boas e pessoas diferentes, porque pessoa ruim e golpista já está cheio, né? Então, por isso que eu me diferencio dessa forma, não podia ser diferente, com a empatia que eu tenho pelos meus clientes que eu conheço, olhando no olho, e por você que está aí do outro lado da tela me conhecendo. Eu comecei a pegar esses clientes e levar nos bancos, né? E aí eu comecei a virar o inimigo dos gerentes. Eu entrava com o cliente na agência bancária como se eu fosse um filho, um sobrinho, qualquer coisa, porque se você falar que você é um representante do mercado financeiro, você é tratado como um cachorro dentro de uma agência, essa é a verdade. Cansei de ser maltratado dentro de agência. E sempre agi na educação, nunca me distratei ninguém, porque eu respeito o máximo o trabalho do bancário também. Mas não é assim que a gente tem que ver. A gente tem que ver o nosso cliente, né, em primeiro lugar. Se a gente for ver a briga de bancos para tirar um daqui ou dali. Aí eu chegava nessa agência, pedia para olhar o contrato desse cliente, e aí o cliente pedia, claro, né, porque eu não posso pedir nada. O cliente pedia, a gente dava uma analisada e ali localizava seguros mal colocados, taxas de juros abusivas, e assim a gente ia arrumando a vida de cada um deles. Hoje eu não tenho esse tempo, não vou ser leviano aqui de falar que eu ainda vou em agência com alguns deles, mas eu estudei muitos casos fazendo assim, né? Pegando o cliente como se fosse um parente meu, como se fosse a minha mãe, minha tia, o meu tio, meu pai, e levando eles nas agências e renegociando esses contratos. Então, eu vou contar um caso depois, né, cunho até meio que pessoal, mas o que eu aprendi com isso é que vocês estão sendo lesados, mas não pelos bancos, por falta de conhecimento de vocês mesmos. E aí, daí a ideia de fazer um manual prático, anti-endividamento consignado inteligente. Porque se vocês tiverem um entendimento melhor, vocês não vão errar onde vocês estão errando. Vocês vão saber o que vocês têm que contratar, né, e aí vão contratar só o que vocês precisam realmente. Não vai vir seguro prestamista embutido, né? O seguro prestamista é um seguro completamente desnecessário. Não tem necessidade de você dar um seguro para quem já é um assegurado do INSS, não é? Então, tá tudo certo, não precisa embutir um seguro dentro de um empréstimo. Você quer um empréstimo, você vai lá e pega um empréstimo, não precisa pegar com um seguro embutido nele, porque você não foi lá contratar um seguro. Que algumas instituições aproveitam e embutem esse seguro porque pagam um comissionamento maior para quem faz a venda, e para o próprio banco é mais interessante ter um produto a mais adicionado naquele contrato do que propriamente só o consignado, que de fato dá pouco lucro para o banco, mediante a um empréstimo pessoal, que os juros é bem maior, vocês sabem. Mas enfim, esses motivos aí me fizeram entender que daria para ajudar vocês. E a questão de querer ajudar vocês vem da onde? Vem de conhecer a situação de vocês em loco. Logo no começo, 2015 mesmo, a gente tinha que assinar os contratos, né? O cliente ele assinava o contrato, não é que nem hoje que faz a selfie e tal. A gente consegue atender muito mais pessoas assim, com uma agilidade muito maior, um risco de fraude também muito menor. A gente ia na casa dos clientes, alguns deles ali do bairro, para assinar os contratos. Então, eu não vou falar o nome da pessoa, mesmo porque eu não fiz essa análise de caso para expor, né? Eu fiz ali de coração para ajudar, mas eu acho que nesse momento se faz válido eu explicar, porque muitos de vocês podem estar aí olhando e falando assim, poxa, o Thiago está falando como se fosse fácil a minha vida, eu estou devendo 200 mil reais. E eu vou passar justamente um caso extremo desse para vocês agora. Então, um dia eu fui na casa de uma cliente que estava contratando um empréstimo com a gente, era a última linha dela, a última margem, ainda era a época das 9 linhas, 2015. E chegando na casa, eu vi que tinha um carro bonito na garagem, a casa estava meio caindo aos pedaços assim, sem pintura, você via que não tinha muito cuidado, mas o carro estava bonito. Aí eu entrei, conversei bastante com aquela senhora, aí você começa, né, porque muitos de vocês gostam de falar da vida pessoal, a gente nem precisa perguntar muito, e ela começou a me falar alguns detalhes e tal, e eu precisei ir no banheiro, né, fazer um número 1, deixar claro aqui, e
Nessa ida ao banheiro, eu reparei que não tinha papel higiênico, né? Não tinha papel higiênico na casa dessa senhora. E eu cheguei a falar para ela, né? Eu falei, olha, depois coloca um papel, né, no banheiro. Ela chegou num nível de intimidade grande ali comigo, ela falou, Thiago, eu não uso papel. A minha condição não permite, foi assim que ela falou. E aí eu fiquei chocado, né? Ali eu psicologicamente eu travei, porque eu não entendi. Eu falei, ué, como que ela tem um carro bonito na garagem e não tem o papel higiênico, né? Ela estava num limite tão grande que ela abriu mão disso. Ela usava pedaços de papéis recicláveis, assim, sabe? Restos de papéis, seja de papel, de documento, folha de revista. Uma coisa, para mim, sub-humana. E aí, na saída, eu não aguentei. Eu assinei o contrato, tudo, liberamos o valor. Mas eu não resisti e falei, e esse carro aí da senhora? Eu falei, esse carro é o meu único momento de dignidade. Foi isso que ela falou. Quando eu estou nesse carro, é o único momento que eu tenho dignidade. E eu fui de lá, fui para a loja de novo, eu fui consternado, assim, sabe? Transtornado. Falei, não tá certo. Alguém tem que falar para essa mulher aí que ela tem que vender esse carro, né? Porque não é assim que funciona. E eu entendi o que ela me falou da dignidade, porque ela estava usando uma questão de válvula de escape, aquele carro. Então, quando ela não aguentava mais ficar na casa dela, porque não tinha conforto, não tinha o básico ali dentro, ela pegava o carro, dava uma volta, ia, sei lá, no banco, ou no mercado, ou sei lá, na casa de algum parente, e era tratada com respeito por conta daquele carro, ou olhavam ela como uma pessoa bem financeiramente. E eu falei, eu voltei, depois de umas 2, 3 semanas, eu voltei na casa dela, por nada, né? E eu falei, olha, eu preciso falar uma coisa para a senhora. Se a senhora não vender esse carro, a senhora vai ter que vender a casa. E aí ela não esperava, né? Não esperava esse nível de intromissão, mas eu não consegui. E aí ela me falou, olha, o meu filho me falou a mesma coisa que você está me falando. Só que eu achei que era a picuinha dele, para me ver pior do que o jeito que eu já tô. Então, aí fica uma reflexão que eu queria passar para vocês. Não precisa você pagar uma palestra, não precisa você comprar o meu curso para você ter acesso a tipo de informação desse jeito. Tá? Ouçam os seus parentes. Muitos falam coisas que têm muito sentido. Muitos podem querer te derrubar. Muitos podem estar ali jogando contra. Mas na maioria das vezes, eles estão preocupados com vocês. Né? O nível do palestrante ou do vendedor de curso ou do guru, como vocês queiram falar, ou de um mentor financeiro, que é como eu gostaria de ser chamado aqui, uma mentoria, é o mesmo, porque a gente quer o quê? O cliente satisfeito. No caso, você comprou o meu produto. E o seu parente, ele quer o quê? Você feliz, porque o seu parente te ama. Né? É que nem o filho se revoltar com a mãe ou com o pai. Pode até ter ouvido que não gostou, mas eles te amam. Né? Você ama seu pai mais do que ninguém. O seu pai e sua mãe amam você mais do que ninguém. O seu avô, a sua avó. Vocês sabem disso. Então não precisa esperar alguém vender um curso para vocês para falar essas coisas. Então ela tomou aquela providência, ela vendeu aquele carro, ela engoliu o orgulho naquele momento. Né? A dívida dela era na casa de R$200 mil. Tá? Eu vou descrever aqui. Ó. Criei uma proximidade com essa senhora e comecei a testar meus métodos. Em 2 anos, a dívida dela de R$200 mil baixou para R$20 mil. O salário bruto de 5.900 vinha líquido 3.200 antes de atuarmos. Começou a ser pago integralmente de novo. Né? Era questão de tempo para ver ela se transformar numa poupadora e recebedora de juros bancários. Com a sobra do salário que antes era consumida pelos consignados e financiamentos, algo em torno de R$2.700, fomos quitando os R$20 mil em 8 prestações, em 2 anos e 8 meses, quitamos uma dívida de quase 200 mil e restabelecemos o valor de salário dessa cliente que virou uma amiga da vida.
tá? Teve outras coisas que ela fez além do carro, eu vou falar para vocês aqui também, mas basicamente você vê, o salário não era ruim, ela se enrolou, ela se atrapalhou, e aí eu precisei atuar para poder restabelecer a organização na vida dessa senhora. Hoje ela tem um consignado, sim. Ela tem um consignado porque ela fez para poder comprar o carro de volta, mas ela só tem um consignado. E aí, para a pessoa que já viveu com um desconto de 2.700 em folha, ter hoje um desconto de 400, de 500, tranquilo, tá? Tá arrumadinha, tá arrumadinha. E ela não vai se bagunçar de novo, porque eu estou muito perto dela. E assim você vai ter o meu acesso próximo. Quando você pensar em desistir, você volta aqui e assiste os vídeos de novo. Quando você pensar em desistir do método, você vai lá no textinho em PDF, assiste não, lê aquilo ali novamente, e você vai pegar o fio da meada e vai resolver a sua vida. Falando dos meus estudos, eu estudei muita coisa. Esse manual ele foi feito com 2 anos de trabalho. Eu estou nesse projeto desde 2020. Assim que eu lancei o livro, eu já mergulhei, o livro que eu falei para quem não pegou no começo, o livro do Vanderlei, eu já peguei o fio da meada financeira e falei, agora eu vou me dedicar ao pessoal que está super endividado, mediante aos números que eu via, o pessoal querendo fazer empréstimo sem margem, aí desesperado, querendo fazer portabilidade, falei, não, preciso ajudar isso aqui efetivamente. Então, são 2 anos de trabalho, muitas palestras assistidas, eu fui de Augusto Cury até Daniel Godry, algumas palestras internacionais, mas as internacionais não servem muito para o nosso mercado, então eu preferi ficar aqui dentro no mercado financeiro nacional mesmo, estudando bastante coisa. Natália Arcuri, tá? Uma grande saudação para a Natália Arcuri, do Me Poupe, canal Me Poupe, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas tem um grande apreço, grandes estratégias financeiras ali, não é à toa que já é um sucesso essa menina, e é por aí que eu quero caminhar. Eu quero ser o mentor financeiro do pessoal aposentado, pensionista e servidor público. Na verdade, eu já sou o mentor financeiro de vocês. Se você está me assistindo, é porque você me escolheu também para ser o seu mentor financeiro. Então, fico muito feliz e agora vamos para a videoaula número 3. Até já!